Hoje a gente vai descobrir o que é mais rápido, se é o switch ou se é um monte de else if alinhados. Aqui a gente tem dois códigos em C que teoricamente fazem a exata mesma coisa. A gente recebe um número como parâmetro, 1, 2, 3, 4 ou algum outro número, e dependendo do que a gente recebeu a gente vai printar. Numbers 1, numbers 2, numbers 3, 4 ou numbers not between 1 to 4. Isso aqui é o if e o else if, e isso aqui é o switch. Como a gente pode ver, a verbosidade deles é um pouquinho similar, o switch é um pouquinhozinho mais verboso, mas me parece um pouquinho mais claro qual a intenção. Só que, honestamente, olhando para esse código não faz a menor diferença, tanto faz um ou outro. O que a gente quer ver aqui é a performance. Existem três posições que você pode estar no gráfico aqui pensando sobre a performance do switch e else if. Você pode achar que tem a mesma performance, você pode achar que o switch é mais rápido para muitos casos, ou você pode achar que é complicado, mas em C geralmente é a mesma performance. E bom, o else if a gente sabe como é que funciona, né? Ele vai primeiro checar se o número é igual a 1, se não for igual a 1, depois ele vai checar se o número é igual a 2, depois ele vai checar se o número é igual a 3, depois se o número é igual a 4, e em último caso ele vai printar isso daqui. De uma forma bem ingênua, a gente pode ter aprendido, talvez até na faculdade, que o switch é a mesma coisa, que ele vai checar se o número é 1, vai checar se o número é 2, vai checar se o número é 3, vai checar se o número é 4, e se não for nenhum desses, ele vai cair aqui no default. Então, de uma maneira ingênua, parece que está acontecendo a mesma coisa. Parece que o switch case não tem nenhuma diferença para um bando de if e else if alinhados, certo? É o mesmo código. Mas isso não é verdade. Ele não necessariamente vai entrar em tudo aqui. Na verdade, eu acho que é quase impossível ele checar todas essas condições aqui. Eu acho que o compilador sempre vai otimizar isso daqui. Mas ele vai otimizar para o quê, exatamente? Pensa comigo. Se a gente tem essas 4 opções aqui, e a gente quer, na verdade 5 opções, a gente quer, baseado em cada uma dessas opções, executar alguma coisa, teria como a gente saber qual opção a gente quer executar sem checar todas? Isso é possível? Existe alguma estrutura de dados que permite que a gente faça isso? Em outras palavras, a gente teria algo aqui, se eu tiver que checar todas as opções, o algoritmo para checar tudo isso daqui é OGN. Tem alguma estrutura de dados que a gente consiga usar para transformar esse OGN em O de 1, para fazer com que o acesso, para fazer com que essa checagem aqui seja em tempo constante? Porque eu quero que o meu case 1 seja tão rápido quanto o meu case 4. Como que a gente vai fazer isso? Bom, existe uma estrutura de dados que a gente sabe que o acesso a itens, se a gente souber a posição deles, é O de 1. Essa estrutura é um array. Imagina que aqui eu tenho um array com 4 itens. Esses 4 itens, cada um aponta para um endereço na memória. Esse item aqui vai apontar para print 1, o segundo para print 2, o terceiro para print 3, o quarto para print 4 e depois a gente pode ter um quinto que é o default. Se eu, ao invés de fazer esse switch, ao invés de acessar via if else, eu só fizer isso daqui, array num, o que vai acontecer? Se for 1, eu vou estar acessando o meu print 1 de forma imediata. Se for 2, eu vou estar acessando o meu print 2 também de forma imediata, em O de 1. Se for 3, eu vou estar acessando 3, se for 4, eu vou estar acessando 4. Utilizando desse array, eu não precisei fazer nenhuma comparação. O próprio número é o endereço onde a função que eu quero executar tá. Na verdade, a função não tá lá, mas aquele endereço aponta para a função. Se existir alguma magia que o nosso compilador pode fazer, que vai transformar isso daqui nesse array, teoricamente, eu não preciso fazer nenhuma comparação. Eu posso só acessar o endereço direto na memória que corresponde a esses cases. E é exatamente isso que o compilador vai fazer. Na verdade, não exatamente, porque a estrutura de dados que ele usa não é um array per se, mas é uma outra estruturazinha que tem uma funcionalidade muito similar a essa, que chama Jump Table. A Jump Table, baseado no input, vai te levar direto para o que você quer fazer, sem ter que comparar todos os cases. E eu consigo te provar isso. Eu consigo abrir Compiler Explorer, eu consigo colocar aqui, ó, case 1, case 2, case 3, case 4, e eu consigo olhar o código em assembly que é gerado. Aqui no próprio assembly, eu estou compilando C para x86, você não precisa entender exatamente o que está acontecendo, só que aqui a gente consegue observar que não é um monte de if-elses alinhados. Sem precisar entender exatamente o que está acontecendo, exatamente o que o compilador fez com o nosso código, a gente consegue ver que tem só uma comparison aqui. Só um CMP, ele só faz uma comparação. Esse código não fica comparando sequencialmente várias vezes. Agora, se eu olhar o código de if-else, a gente consegue ver que tem várias comparações. Tem uma comparação aqui, aí, aqui tem a comparação para ver se o número é 2, aqui tem uma comparação para ver se o número é 3, essa aqui em cima era para ver se o número é 1, aqui para ver se o número é 4, e caso contrário, ele vai printar que o número não está entre 1 e 4. Então a gente consegue ver claramente que o switch compilou para uma jump table, e a jump table tem performance O de 1, e o if-else compilou para if-elses, que tem performance O de n. Só que o if-else é um pouquinho mais barato
do que o cálculo de jump table. Por isso, aqui no meio, o nosso personagem acredita que o switch é melhor para quando tem muitos casos e if else é melhor para quando tem poucos casos. Faz sentido? Até que faz sentido. Mas não tá certo per se. Porque uma linguagem, mesmo como C ou Python ou enfim, qualquer linguagem, não determina performance. Linguagem e performance são coisas distintas. O que vai determinar a performance é o código assembly que é gerado. Aqui a gente gerou um código, né? Aqui a gente gerou outro código. A gente pode afirmar que existe uma diferença de performance. Mas se a gente só olhar para o código em alto nível aqui, em C, só olhando para o código a gente não consegue afirmar qual que vai ser mais rápido. Porque a gente não sabe qual compilador que a gente está usando, a gente não sabe qual arquitetura que está sendo usada embaixo. E sem saber o que está sendo usado, a gente não necessariamente sabe o que é mais rápido. E aqui, se você estava bastante atento, você viu que eu roubei. Porque aqui eu usei a flag -O2, e aqui eu não usei flag nenhuma, aqui eu não deixei o compilador otimizar. Porque se eu deixar o compilador otimizar o meu else if, se eu usar a mesma flag no compilador, essa -O2, para ambos os casos, ele vai gerar o mesmo código. Ele vai gerar a mesma jump table, tanto no switch case quanto no else if. Nesse caso, que eu usei de exemplo, para essa arquitetura aqui, com essa flag, gera o mesmo código. A mesma jump table aqui na direita. Para essa mesma jump table, ela só tá com a ordem um pouquinho trocada. Esse else if, por algum motivo, gerou eles em ordem decrescente. E esse aqui gerou eles em ordem decrescente, só que ele jogou o number lá no final. E se você ficar brincando com essas settings aqui, com o -O2, usando aqui o x86, e ficar testando else ifs e switch cases, todos os casos que eu testei resultam exatamente na mesma coisa. Por isso que aqui na direita, o sábio aqui diz que tem a mesma performance. Mas é complicado, não é tão simples assim. Claro, a gente pegou um caso em C que eu estava testando com a mesma configuração, só que e se eu olhar em Python? E se eu olhar em Python 12, Python 11, Python 10? O código que vai ser gerado é diferente. Só que a gente está só falando de CPython. A gente não precisa gerar código de máquina com CPython. Aqui, né, eu estou usando o match case no Python, e aqui eu estou usando o if-elif também no Python, e eu não vou fingir que eu sei ler muito o que está acontecendo aqui, mas me parece que ambos casos viraram um monte de if-else-if. Então aqui, usando o match case no Python 3.12, ele criou o que me parece a mesma coisa para ambos. Mas eu também não consigo afirmar isso categoricamente porque eu não sei ler isso aqui direito. O ponto que eu quero chegar é que, só olhando o código, a gente não consegue saber com certeza a performance. A gente consegue fazer uma estimativa razoável do que pode acontecer, mas sem saber como que a gente está compilando isso, como que isso está rodando, qual que é a arquitetura, enfim, não tem como afirmar categoricamente qual que é mais rápido e qual que é mais lento. Só que compiladores hoje em dia são quase mágica. Então, se o compilador estiver bem bom, e é o caso do GCC com as flags de otimização, nos casos que eu testei, o else if e o switch vão ter a mesma performance. Ou seja, o que faz mais sentido? Bom, você olha para isso aqui e você me diz o que é mais legível. Esse é o que vai fazer mais sentido. Um switch case me parece um pouco melhor, me parece mais explícito, porque o código está em bloco. Tá bem claro que eu quero executar esse código como um bloco, um else if. Se alguém vir a alterar esse código depois, não necessariamente nada me indica aqui que isso é um bloco único de código. Quer dizer, meio que indica, né? Mas não sei, me parece que o switch é um pouquinho melhor, mas honestamente isso daqui é gosto pessoal.